Olá, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para prosseguir na nossa jornada, na nossa leitura. Hoje daremos início ao primeiro livro de Samuel. Amém? Uma história muito bonita. Iremos aprender muito, aqui nesta palavra, neste livro. E vai ser tremendo, não só para mim, mas também para você que está do outro lado da tela. Como sempre, vamos orar, vamos começar orando ao Senhor, pedindo Deus discernimento, sabedoria desta palavra, pedindo essa palavra, pedindo a Deus para que essa palavra venha continuar nos transformando, venha continuar nos edificando, venha continuar cada vez mais nos mostrando a verdade. Amém? Porque é a verdade que liberta. É a verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, meu Deus, para lermos essa palavra maravilhosa, meu Deus, do Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade para agir em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos dar discernimento, entendimento dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que o nosso coração venha ser terra boa, venha ser uma terra fértil nessa noite, para receber, ó Pai, a divina semente que nós vamos ler nessa palavra hoje. E que possamos, ó Pai, guardar essa palavra dentro do coração. Eu repreendo agora, Pai amado, toda a ação do inimigo, pois eu sei que o trabalho dele é tirar a palavra do coração das pessoas. Então eu repreendo a ação dele agora em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar firmada não só em nosso coração, mas também na nossa mente, para que ela possa, meu Deus, nos ajudar a sermos pessoas melhores a cada dia, ó Pai. A cada dia mais buscarmos Jesus. A cada dia mais, ó Pai amado, buscarmos pessoas para Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Samuel, capítulo 1. Os pais de Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Elcana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor, em Siló. Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Elcana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Elcana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana pede a Deus um filho. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja.
Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. O nascimento de Samuel. Aleluias. Na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel, e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Elcana e a sua família foram a Siló para obedecer ao Senhor o sacrifício anual para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Elcana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus o Senhor e ele me deu o que pedi. Por isso agora estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. A oração de Ana, capítulo 2. Então Ana orou assim: ó Senhor, o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Então Elcana voltou para a sua casa em Ramá. Mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Aleluia, irmãos, vimos aqui que Ana cumpriu o seu voto que ela fez com Deus, né? Então, meus irmãos, quando você faz um voto com Deus, não deixe de cumpri-lo, porque as consequências de você não cumprir um voto com Deus são grandes. Amém? Então, mesmo que doa, mesmo que você faça esse voto, mesmo que te doa fazê-lo, mas não deixe de fazer,
Porque voto com Deus, meus irmãos, não é brincadeira. Amém? Vimos aqui que Ana deu seu próprio filho para a obra. O filho que ela tanto pediu a Deus, que ela era estéril, não podia ter filhos. E vimos aqui que ela cumpriu esse voto. Eu tenho certeza que não foi fácil para ela cumprir esse voto. Eu tenho certeza que doeu no coração dela. Porque, todas as mães amam muito os seus filhos. Como os pais também amam. Mas as pessoas costumam falar, o amor de mãe é diferente, porque teve uma ligação ali mais direta com o bebê na sua barriga. Então, com certeza, não foi fácil para Ana doar o seu filho para a obra. Não doar, mas devolver. Porque ela pediu e falou que se desse, ela devolveria. Então, ela está apenas devolvendo o que Deus deu para ela. Os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela. E tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro. Depois você pode tirar o que quiser. O ajudante do sacerdote dizia: não entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Calma aí, irmãos, me confundi na leitura. O ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Samuel em Siló. Samuel continuava no serviço de Deus o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltaram para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Então Deus não deixou ela sem nada. Deus deu mais filhos para ela. Amém? 3 filhos e 2 filhas. Ao todo mais 5 filhos. Fora Samuel, que era o 6º. Então Deus nunca deixa o lugar vazio. Amém? Ele sempre preenche. Sempre quando você faz um voto a Deus e devolve, logo mais Deus te honrará. Aleluia. Assim como honrou Ana, assim como honrou Elcana, esse casal que se dedicava ao Senhor, você também vai ser honrado quando você cumpre o seu voto. Amém? Eli e os seus filhos. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que estão fazendo e praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. A profecia contra a família de Eli. Então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor.
eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezarem. Aleluia, irmãos. Escuta aí, gente. Pois respeitarei os que me respeitaram, mas desprezarei os que me desprezam. Então, meus irmãos, não despreze a Deus, não desrespeite a Deus. Aleluias. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel. Mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote. Mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para que você dê. E isso será uma prova de que o que eu disse é verdade. Eu escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você que por acaso ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer. Deus aparece a Samuel, capítulo 3. Aleluia, meus irmãos. Tremenda a história de Samuel. Samuel ainda era menino, e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Amém, irmãos? Olha aí. Era muito raro acontecer. As visões, por conta do pecado do povo, por conta do pecado dos sacerdotes, Deus estava se distanciando do povo. Não falava como falava antigamente. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel então voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. E ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Aleluias, depois de 3 vezes. Glória a Deus. Três vezes, meus irmãos, ele chamou Samuel. Então, depois de Eli perceber, que já percebeu que era Deus, Eli ordenou:
Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Aleluias. Fale aí nesta noite, irmãos, onde vocês estão, onde vocês estiverem. Fala, Deus, o teu servo te escuta. Eis-me aqui, Senhor. É isso que Deus quer ouvir de você, da tua boca nesta noite. Mas não só de lábios, mas com atitudes do fundo do coração, se entregando totalmente para a vontade de Deus. Fala, eis-me aqui, Senhor. Fala que eu te escuto. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não responda nada de mim. Deus o castigará severamente. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse: Ele é Deus, o Senhor. Que ele faça tudo o que achar melhor. Aleluias. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Os filisteus tomam a Arca da Aliança. Capítulo 4. Naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para as suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça.
Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. Que morte, hein, irmãos? Quando ele ouviu a notícia dos filhos e principalmente da Arca da Aliança que eles tinham tomado, ele caiu para trás e acabou morrendo com essa notícia, né? A morte da mulher de Finéias. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudaram disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Meus irmãos, quando a glória de Deus sai, meus irmãos, não fica nada bom. Não há derrota, não há coisas boas. Então, permaneça na glória de Deus. Se afaste das coisas más, se afaste do mundo e permaneça ao lado de Deus. Aleluias. Glória a Deus. A arca na terra dos filisteus. Capítulo 5. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagom, perto da sua imagem. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que adoram em Asdod não pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagom. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Oh, Deus, é tremendo! Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhes perguntaram: que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca do Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e a nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade, por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu.
A volta da Arca da Aliança, capítulo 6. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: que faremos com a Arca do Senhor? Se a mandaremos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Eles responderam: se vocês mandarem de volta a Arca do Deus de Israel, não enviem sem nenhuma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus. Pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra, e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Quando o rei do Egito... Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 a uma carroça nova. Depois toquem os bezerros dela para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção: se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou esse grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele que mandou esta praga, e sim que ele veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os 5 governadores filisteus as seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a arca da aliança e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas, e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus o Senhor os 5 tumores de ouro como oferta em pagamento pelos seus pecados, um por cidade: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos 5 governadores filisteus, isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. A arca na cidade de Jearim. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós?
Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Capítulo 7. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava num morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Samuel governa Israel. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus o Senhor pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus o Senhor, de todo o coração, jogue fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês dos filisteus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Deus sempre cobra adoração somente a Ele. Deus não suporta outros deuses. Amém, irmãos? Esses deuses com D minúsculos. E muitas das vezes a gente também tem um Deus na nossa vida. Uma coisa que a gente gosta muito, que acaba tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então tome cuidado, meu irmão. Às vezes você está idolatrando alguma coisa, o seu trabalho, o seu filho, idolatrando outras coisas que não sejam a Deus, e isso tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Isso se torna o seu Deus. Então, meus irmãos, Deus não tolera esse tipo de atitude. Então tome cuidado. A gente vê ali a história de Abraão, né, que deu seu único filho Isaac como sacrifício, quando Deus pediu. O que Deus queria provar ali? Se o coração de Abraão era em Isaac ou estava em Deus. Então, meus irmãos, tanto que quando Deus pede ali Isaac para Abraão, a hora que Abraão vai sacrificar o seu filho, que Deus viu no coração dele que ele realmente ia fazer isso, Deus falou, para. Não precisa fazer, né? Deus sabia que o coração de Abraão estava nele, que ele amava mais a Deus que o seu próprio filho. E assim também devemos ser nós. Cuidado com os Isaques na sua vida. Amém? Glória a Deus. Entregue seu Isaac e sirva somente a Deus. Aleluia. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui Deus nos ajudou. Aleluias! E continuará ajudando, meu irmão. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos,
ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para a sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. Glória a Deus, um grande homem de Deus, né, Samuel? E hoje foi a leitura, né, irmãos? Terminamos aqui o capítulo 7 e vamos conhecer mais a vida de Samuel. Amém? Um grande homem de Deus, um homem que se dedicou a Deus desde a sua meninice, desde quando era criança, né? Ele sempre se dedicou a Deus. Aleluias! Porque sua mãe cumpriu uma oferta, cumpriu um voto, né, que ela fez com Deus e o devolveu para Deus. Para desde criancinha ser criado, né, na presença de Deus, ser criado debaixo dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, você, quando o seu filho nascer, os seus filhos aí que são pequeninos, consagre os seus filhos ao Senhor. Priorize que os seus filhos venham crescer na presença de Deus. Antes do seu filho ser um médico, antes de você querer que o seu filho seja um policial, antes de você querer que o seu filho tenha uma vida financeira com abundância, uma vida financeira boa, deseje primeiro que o seu filho cresça na presença do Senhor, irmãos. Porque não vale nada o seu filho ser um grande homem para o mundo e não ser um grande homem para Deus. Amém? Porque nós sabemos que não é só a gente ser uma boa pessoa que vamos ser salvos. Nós não somos salvos por isso. Nós não somos salvos por praticar a obra social. Nós não somos salvos por sermos pessoa boa ou por fazermos o certo. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Nós somos salvos porque Jesus carregou a cruz por mim e por você. Então a salvação não vem de nós. A salvação vem de Jesus. Só Ele pode nos salvar. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém é salvo a não ser por mim. Aleluias. Então só Jesus é o caminho, irmãos. É dele que vem a salvação. Então não somos salvos por fazer boas coisas. Nós somos salvos porque Jesus nos alcançou. E fazer boas coisas é consequência de quando Jesus nos alcança. É consequência de que nós estamos no coração firmado na palavra. Aí nós vamos fazer coisas boas automaticamente. E todos os dias o inimigo vai tentar nos derrubar, vai tentar colocar em nós caminhos errados, vai apresentar em nós todos os dias caminhos de desvio. Mas, meus irmãos, não caia nesses caminhos de desvios. Siga o caminho reto. E o caminho reto é Jesus. Amém? O caminho reto é a palavra de Deus. É aqui que conhecemos a vontade de Deus. É aqui que conhecemos a salvação. É aqui que conhecemos Jesus. É aqui que conhecemos a vontade de Deus para com as nossas vidas. Amém? Então, meus irmãos, amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui novamente para percorrer aqui o livro de Samuel. Esse livro maravilhoso. E que possamos aprender muito com Samuel, com sua mãe, né, que vimos a história deles aqui, com seu pai. Amém? Aprenda muito, nós possamos aprender muito com cada um deles. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Amém. Até mais.